Olá, seja bem-vindo para mais uma aventura. Vamos a partir de hoje começar a leitura do livro Os Ungidos, Profetas e Reis, com o prefácio e a introdução. Os Ungidos. Prefácio. Será que a história tem algum significado? Será que a vida humana tem algum propósito duradouro? Será que Deus está envolvido nos acontecimentos da Terra? A essas perguntas, a autora deste livro responde: sim. Então, com profundo conhecimento sobre as providências divinas, ela afasta a cortina e revela uma filosofia da história em que os eventos ocorridos entre as nações demonstram ter um propósito eterno. Este volume é a adaptação de From Splendor to Shadow, do Esplendor para as Sombras, publicado em inglês em 1984, uma edição condensada do clássico de Ellen White, Profetas e Reis. O volume condensado inclui todos os capítulos da edição original, utilizando somente as próprias palavras da Sra. White, mas em uma versão abreviada. A adaptação atual deu um passo além, usando algumas palavras, expressões, construções de frases mais familiares aos leitores do século XXI. As citações bíblicas foram extraídas da nova versão internacional, melhor adaptada à linguagem atual. Esperamos que os leitores que estão entrando em contato com os escritos da Sra. White apreciem essa adaptação e desenvolvam o desejo de ler as edições originais dessas obras. Os Ungidos inicia com o relato do glorioso reinado de Salomão sobre Israel. Aqui vamos analisar a história de um povo favorecido e escolhido, que oscilava entre a lealdade a Deus e aos deuses das nações ao seu redor. Mais importante ainda, no estudo fascinante do caráter de reis, líderes e profetas de uma era turbulenta, encontramos evidências dramáticas do conflito feroz que existe entre Cristo e Satanás pela posse do coração de homens e mulheres. Os capítulos finais do livro falam da vinda de Cristo à nação judaica e ao mundo como seu verdadeiro rei, e de seu reino que finalmente desfará toda a ruína que a humanidade, de sangue real ou não, trouxe sobre a terra por meio do pecado. A série Conflito é formada por 5 volumes poderosos. Este livro é a versão condensada e adaptada do segundo volume, que muito mais leitores se sintam atraídos a Deus por meio desses livros e dos temas bíblicos que neles são apresentados. É a esperança e a oração dos depositários das publicações de Ellen Gold White. O glorioso destino que Israel poderia ter tido. Com o objetivo de derramar as melhores bênçãos do céu sobre todos os povos, Deus chamou Abraão para sair do meio de seus familiares idólatras e ir morar na terra de Canaã. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis 12, verso 2. Abraão recebeu um chamado de grande honra, ser pai do povo que preservaria a verdade de Deus, do povo que abençoaria todas as outras nações por meio da vinda do prometido Messias. As pessoas praticamente não conheciam mais nada a respeito do verdadeiro Deus. Sua mente estava totalmente obscurecida pela idolatria. Mesmo assim, em sua misericórdia, Deus não acabou com sua existência. Seu plano era que seu povo vivesse os princípios que ajudariam a restaurar a imagem de Deus nos seres humanos. A lei de Deus deveria ser exaltada e ele deu ao povo de Israel essa grande responsabilidade. Deus os separou do mundo e decidiu preservar o conhecimento a respeito de si mesmo por intermédio deles. Assim, todos os povos ouviriam uma voz convidando-os a deixar a idolatria e a servir ao Deus vivo. Deus tirou seu povo escolhido do Egito para levá-los a uma boa terra que ele tinha preparado para ser um refúgio de seus inimigos. Em resposta à sua bondade, o povo deveria exaltar o seu nome na terra.
Ele os protegeu de forma milagrosa dos perigos do deserto e, finalmente, os levou para a terra da promessa como uma nação privilegiada. Com profundo sentimento, Isaías narrou a história do chamado e preparo de Israel. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Isaías capítulo 5, versos 1 e 2. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos, declarou o profeta, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação. Isaías 5, verso 7. O povo de Deus estava protegido pelas instruções de sua lei, os princípios eternos da verdade, justiça e pureza. A obediência deveria ser sua proteção, pois os livraria de se autodestruírem pela prática do pecado. Como uma torre na vinha, Deus colocou seu santo templo no meio da terra. Cristo era seu instrutor, seu professor e guia. No templo, sua glória brilhava através do santo Shequiná em cima do propiciatório. Moisés mostrou de forma clara qual era o plano de Deus e as condições para seu sucesso. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus, disse ele. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, capítulo 26, versos 18 e 19. Deus planejava atrair as pessoas para si por meio da revelação de seu caráter na vida de Israel. O Evangelho deveria ser levado ao mundo inteiro. Por intermédio do ensino do sistema de sacrifícios, Cristo devia ser exaltado e todos os que o aceitassem deveriam se unir ao seu povo escolhido. À medida que o número dos israelitas crescesse, eles deveriam aumentar suas fronteiras, até que seu reino envolvesse o mundo todo. Mas o antigo Israel não colocou o plano de Deus em prática. O Senhor declarou: Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Jeremias capítulo 2, verso 21 e Isaías 5, versos 4 a 7. Ao se recusar a obedecer às condições da aliança feita com Deus, o povo de Israel rejeitou suas bênçãos. Em toda a sua história, muitas vezes eles se esqueceram de Deus, deixaram de fazer o serviço que Deus exigiu que fizessem e deixaram de dar às outras nações orientação religiosa e exemplo santo. Sua cobiça e ganância fez com que até mesmo os pagãos os desprezassem. Seu mau comportamento fez com que o caráter de Deus e as leis de seu reino fossem mal interpretados. Com amor de Pai, Deus pacientemente apresentou perante eles os seus pecados e esperou que reconhecessem seus erros. Enviou profetas e mensageiros para mostrar ao povo suas exigências. Também, em vez de os receberem bem, o povo tratou esses homens de sabedoria e poder espiritual como inimigos. Deus ainda enviou outros mensageiros, mas eles também foram odiados e perseguidos.
A retirada do favor de Deus durante o exílio levou muitos a se arrependerem, mas depois que voltaram à terra da promessa, o povo judeu repetiu os erros das gerações anteriores e entrou em conflito político com as nações vizinhas. Os profetas que Deus enviou para corrigir seus erros foram recebidos com a mesma desconfiança e zombaria. Assim, de século em século, os guardadores da vinha aumentaram mais e mais a sua culpa. Israel desprezou a videira da melhor qualidade que o divino lavrador plantou sobre os montes da Palestina e finalmente a jogou para fora dos muros da vinha. O lavrador retirou a videira e a plantou de novo, mas do outro lado do muro, e de tal maneira que o tronco não ficou mais visível. Os galhos pendiam sobre o muro, de forma que era possível fazer enxertos neles. Mas Deus colocou esse mesmo tronco em um lugar em que o poder humano não fosse capaz de lhe fazer mal algum. As mensagens dadas pelos profetas são de especial valor à Igreja de Deus hoje, os guardas de sua vinha. Elas claramente revelam seu amor pela raça caída e seu plano para a sua salvação. A história do chamado de Israel, de seus sucessos e fracassos, de sua restauração ao favor divino, da rejeição do Senhor da vinha e de seu plano ser levado avante por um remanescente têm sido os temas dos mensageiros de Deus para a sua igreja através dos séculos até aqui. O Senhor da vinha está agora reunindo os preciosos frutos de todas as nações e povos pelos quais ele há tanto tempo espera. Logo ele virá para o que é seu, e nesse alegre dia, seu eterno plano será finalmente cumprido. Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Isaías 27, verso 6. O fim do prefácio e da introdução.